Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais um evento aqui da Elite Pós, tá certo? Mas sempre, né, contando com a presença aqui dos nossos seguidores, também dos nossos alunos do Método Elite. E como vocês sabem, né, a gente, pelo menos aí a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tenta fazer um evento como esse aqui. E para que que serve esse evento, né? Serve para duas coisas. Primeiro, para quem já é aluno da Elite Pós, né, ter sempre aqui mais um conteúdo fora daqueles módulos que já fazem parte do curso. Então, ouvir outros profissionais, ver outros cases, eu acho que isso é muito importante, né, para a gente manter o engajamento, manter o conhecimento, manter essa troca, é muito importante. Também para que a gente possa chamar, né, os nossos alunos do Método Elite para também ter esses momentos aqui de um aprofundamento de conteúdo, né? Então é muito válido. E claro, né, para que todo mundo lembrar, né, que a gente tem a nossa pós-graduação aqui e eventualmente amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre ela para quem não conhece, para quem quiser se matricular na Elite Pós, tá certo, pessoal? Então é isso. Um detalhe importante, tá? Vocês estão assistindo aqui o vídeo pelo YouTube. Dessa vez a gente está fazendo um negócio um pouquinho diferente. Como a gente vai fazer o sorteio, né, de meia bolsa de pós-graduação e também dos livros, né? Então a gente vai deixar na descrição do vídeo, né, aqui do YouTube, vamos deixar lá um link para você preencher, tá certo? Como se fosse uma lista de presença. Então, antes de finalizar aqui, lembrem-se lá de fazer o preenchimento, certo? Mais tarde, no final, eu lembro novamente aí a vocês para fazer o preenchimento desse link para não atrapalhar agora o andamento da nossa noite de hoje, tá certo? E vou passar agora aqui a palavra para o Flávio, né, para ele falar rapidamente. Na sequência, ele já passa para o nosso coordenador Leonardo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Só passando para me apresentar, né, que aqui eu sou o Flávio do Comercial, aqui sou consultor educacional aqui do Método Elite, da Elite Boys, e dizer que estou aqui à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, quiser saber mais sobre a pós, a parte acadêmica, a gente vai direcionar todos aqui, tudo para que você possa entender melhor sobre nossos cursos, tá? Estou aqui à disposição. Só para poder reforçar para o pessoal, tá? O número do Flávio ele tá no grupo também, tá? Do evento. Então, você que já está no grupo do evento, qualquer dúvida pode chamar lá o Flávio, que é um dos administradores do grupo, tá? Ou pode me chamar que eu encaminho para o Flávio. E você que está do Método Elite, né? Que veio direto pelo link do YouTube, a gente deixou o link desse grupo de WhatsApp específico, né? Do evento da Elite Pós, para você entrar, porque lá a gente vai também colocar informações sobre esse nosso evento aqui, beleza? Então, Léo. Mais uma vez, seja bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado e organizado aqui esse nosso evento, né? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Não é o primeiro e será assim, teremos mais aí alguns trocentos eventos aí ao longo desse processo que é a Elite Pós, que Murilo aí é o idealizador, que já tem aí, Murilo, a liderança, né? A liderança né, nas pós-graduações nessa temática aí. Eu acho que ninguém tem mais turmas abertas esse ano do que a gente. E, assim, é muito feliz de fazer parte disso aqui. E Murilo sempre diz, ó, bicho, vamos fazer os eventos, vamos construir as ideias aqui. E a ideia hoje trazer temas que são, assim, que não são o dia a dia, né? A gente fala de fachada, fala de avaliações, fala de temas que são o dia a dia, mas o dia a dia, né, a partir, né, Wellington, de um tempo para cá, vai também ter aspectos de sistemas construtivos que são novos, que as patologias não estão claras, que a literatura também é escassa, que as normas também ainda sequer muitas vezes existem, né? E aí eu tenho o prazer e a honra de ter chamado de amigo, né? Um dos caras que também são uma referência para mim, né? Eu costumo dizer que eu rodo muito o Brasil. Aí uma vez a gente estava conversando sobre isso, mas eu não vejo muito, assim, para mim é um dos caras que mais conhece engenharia diagnóstica que eu conheço, certo? Sem nenhuma rasgação de seda não, porque eu conheço o camarada aí que está em obra com ele. Então, para mim é sempre um aprendizado. Só colocar o currículo dele aqui rapidinho, viu, Ed? Bora. Para a galera falar um pouquinho de você. O cara já tem aí aqui é mentira, viu? 38 anos de atividade é mentira. Lá no Formol. Né? O cara foi técnico de saneamento, engenheiro civil, formado pela Unicap, especialista em avaliações e perícias, em patologia das construções. É um baita de um perito que atua como assistente técnico, como perito, na fiscalização de obras, na especificação de soluções. Foi vice-presidente do meu IBAP, do nosso IBAP aqui, e a honra de ser liderado por ele também
enfim, hoje ele é diretor da UON Engenharia, é um cara que atua, é um especialista, Murilo, em termografia, um cara que tem certificações que quase ninguém tem no Brasil, além de ser um cara que tem uma visão holística, transversal. Repito, é sempre bom estar com esse cara na obra, a gente sempre sai melhor do que entrou. Meu amigo, o Pix que você mandou já pagou a conta aqui, eu já falei mais do que devia, né? Wellington, meu irmão, obrigado por estar aqui falando de fachada ventilada, né? E um sistema que tem esquentado a cabeça de muita gente aí. O Wellington parte na frente, né? Já está em vários lugares fazendo isso. Fique à vontade. Pessoal, no chat aí, como sempre, eu vou estar aqui atento, tá? E o Wellington, a bola aí está contigo, meu irmão. Obrigado por hoje. Pronto. Eu primeiro quero agradecer o convite, né, de estar aqui participando desse evento com vocês. É uma honra, né? Venho com muita alegria, né? Os elogios do meu amigo, ser elogiado por amigo é desconfiar, né? Mas meu amigo Léo realmente ele rasga a seda valendo. Mas a gente está sempre junto, está sempre conversando, está sempre trocando uma ideia, né? Eu, apesar de não ser muito velho, já estou com 38 anos de estrada, né? Eu ia até colocar aqui, que eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu ia colocar um micro currículo com 5 linhas, mas Léo já falou tudo que tinha de falar, falou até mais do que devia. E o tema hoje, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Logo, para a gente poder começar. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Estava travado o meu sistema. Já abriu aqui. Vamos lá. Compartilhar. Pronto. Estão todos vendo aí a minha tela? Sim. Deixa eu Já dá para ver já. fechar aqui algumas coisas. Está compartilhado? Todo mundo está vendo? A gente está vendo o leãozinho aí. Por enquanto, os fotos tudo isso, mas vamos para frente. Vamos lá. Nossa, Foi que eu... Pronto. Já falta só dar o F5 agora. Isso. Pronto. Eu vou passando. Pronto. Bom, aqui estamos nós, né? Vamos passando. Bem-vindos a todos, alunos e convidados desse evento que nós estamos hoje aqui participando em conjunto. E a gente vai trocar algumas ideias. Eu vou trazer aqui 2 casos interessantes para mostrar para o pessoal. Fazer uma breve recapitulação. Eu sou formado em saneamento básico, né? Sou engenheiro civil, tenho várias obras de edificações e infraestrutura, especialista em engenharia diagnóstica, estabilização química de solos, que é uma coisa que pouca gente sabe que existe. Sou sócio-diretor da UON Engenharia, conselheiro atualmente do IBAP, fiz parte da última gestão como vice-presidente do IBAP, sou perito do Tribunal de Justiça, além de algumas outras atividades que desenvolvo também. Nosso assunto de hoje, pessoal, é retrofit de fachadas com revestimento ventilado, vantagens e desvantagens. Primeiramente, eu queria dizer a vocês o seguinte: o que é uma fachada ventilada, né? Porque o pessoal diz assim, não, fachada ventilada. Na verdade, a fachada ela é revestida com um revestimento ventilado, né? E aí nós temos uma norma aqui, tá certo? Que trata especificamente desses revestimentos de fachada, que ela trata da parte de alumínio composto e também ela trata da parte de placas, né? Nós temos a norma que trata da parte de placas naturais, né? Então, essa norma aqui é uma norma específica para alumínio composto e eu coloquei ela aqui justamente porque a gente vai falar dela um pouquinho com o caso que eu vou trazer mais adiante para vocês. Em função da questão da fachada ventilada, pessoal, nós temos alguns exemplos aqui. Essa aqui é uma fachada ventilada, né, como se chama normalmente. Vocês estão vendo aí à esquerda um prédio de um resort que eu fui consultor, que já está pronto. E do lado direito vocês têm
a fachada ela sendo montada, né? Se vocês observarem, essa fachada, ela foi feita toda em Decton, tá certo, pessoal? E aí é muito importante citar isso porque essas placas aí que vocês estão vendo, esses quadradinhos, elas têm 1,59 por 1,42, tá certo? São placas enormes, muito grandes, apesar de não aparentar, elas foram fixadas nesta fachada coladas, tá certo? Então, toda essa estrutura de alumínio que vocês estão vendo aí é uma estrutura auxiliar, onde as placas, no caso aí especificamente de Decton, que é um revestimento altamente especial, né? Importado, né? Feito na Espanha. Ele é um revestimento colado, é um revestimento que tem apenas 4 milímetros de espessura, tá certo? Colado com uma resina à base de poliuretano, ok? Sobre perfis de alumínio, e esses perfis de alumínio eles são fixados nas paredes com insertos de aço inoxidável. Eu quero chamar a atenção de vocês num detalhe que tem aí na foto do lado direito, que é essa cor acinzentada da parede. Essa cor acinzentada, ela é por conta da impermeabilização que foi feita, pessoal. Todo revestimento ventilado, tá certo? Ele precisa, no caso específico deste que eu estou mostrando aqui, as juntas são juntas secas, certo? Ou seja, não tem selante nenhum, tá ok? E, independentemente de ser selada ou não, o substrato da parede que vai suportar a estrutura auxiliar, ela tem que ser impermeabilizada, porque pode acontecer de haver algum tipo de espreamento de água, tá certo? E o substrato, no caso da parede, da alvenaria, se for alvenaria de tijolo, se for, no caso aí especificamente tem uma coisa especial ainda mais, que são paredes feitas em light wall. Light wall é um sistema nosso, né, desenvolvido aqui por uma empresa chamada Lightwall aqui em Pernambuco, com normas, né, normatizada, e ela é um sanduíche de placa de cimento amianto com um enchimento de argamassa com EPS, tá? Então, é um material super leve, super bonito, fica, como vocês podem ver na foto da esquerda, vira um espelho, sem defeito absolutamente nenhum, e fica extraordinário, tá certo? Então, esse é o primeiro exemplo que eu trago, que é um exemplo de um revestimento feito em cerâmico, tá certo? Isso é um revestimento cerâmico, apesar de ser um revestimento especial, como eu disse, uma chapa de 1,59 por 1,42 com 4 milímetros de espessura, tá certo? Fixado sobre uma estrutura auxiliar de alumínio e esta, por sua vez, fixada à alvenaria, no caso aqui, a vedação de light wall com insertos de aço inoxidável. Ô, Wellington, posso Oi, diga, matar minhas curiosidades iniciais? diga. Aí, eu anotei aqui um ponto aqui, olhando para uma fachada tradicional. Mas, inicialmente, assim, a gente vê muito quando a gente faz esses fechamentos de placa cimentícia, por exemplo, no meu caso aí, né? Nessas emendas, é muito comum que esse negócio não só não fique bom, como dê uma marcada no revestimento e ainda tenha trincas, né? Assim, linkando um pouco com patologia, como é que é esse arremate aí na junta seca, né? Levando em consideração que você tem ali uma possibilidade de descontinuidade. Veja, essa junta seca, como a peça ela é fixada, ela não tem movimentação. Ela tem uma junta de 4 milímetros de espessura, tá certo? E ela se mantém tranquila ali, fixa. Como você pode ver na foto da esquerda, tem umas linhazinhas horizontais, a vertical não dá para ver muito bem. Isso aí são as juntas que ela só tem 4 milímetros, a espessura do revestimento. Então, você não tem problema aí de trinca, de fissura, de nada, porque cada placa dessa, ela está colada na estrutura de suporte de forma independente. Nenhuma delas está encostando uma na outra. Então, esse Estanqueidade. tipo de patologia aqui, ele não vai existir. Questão de estanqueidade com relação ao encontro das placas por trás. Veja, a estanqueidade dela, ela funciona
por conta da tensão superficial da água, tá certo? Então, o que é que acontece? Pode haver algum esfriamento na vedação? Pode. Pode haver algum esfriamento, sim, tá certo? Mas esse esfriamento ele é previsto e de que forma esse esfriamento, caso venha a molhar por trás da peça, ele escoa. Ele escoa justamente porque o revestimento ele não é colado na, na sua parte superior, aliás, desculpe, na sua parte inferior, ele é solto. Ele tem um raso que funciona como uma pingadeira e toda essa água que porventura consiga passar pela junta, ela escorre pela lateral, pelo lado de trás da chapa e vai, desce e sai na pingadeira embaixo. Aí o pessoal pergunta, Wellington, eu estou vendo ali que tem umas janelinhas aqui na fachada. Como é que isso funciona? Os capiaços dessas janelas, eles são capiaços colados, certo? Ou seja, eles são aderidos. Ele pode ser também fixado em uma estrutura de alumínio auxiliar. Neste caso especificamente não foi. Ele foi aderido no capiaço, né? Nas laterais, de onde tem a parte das janelas. E o que é que acontece? Quando você tem em cima a pingadeira fica aberta, para que a parte superior passe direto à água, caso venha a haver alguma percolação dessa água nas juntas. Os capiaços verticais, eles são inclinados para frente, aliás, desculpe, os capiaços horizontais, eles são inclinados para frente, o de cima inclinado para frente e o de baixo também, e os laterais e o de baixo eles são selados, certo? Para que a água que pingue porventura, tanto pelas laterais como escorrendo pelas laterais, como no capiaço inferior da janela, ele no peitoril da janela ele não volte a adentrar. Então ele passa para o lado de fora novamente. Então essa é a forma que a gente faz. Eu como aluno aqui, estou entendendo o seguinte: o fato de ser um revestimento distante do substrato, e mais do que isso, não aderido por argamassa, o que intuitivamente poderia parecer um medo, né? Na realidade é uma vantagem, porque essa água que vem por trás, ela acaba sendo escorrida por trás, Isso, né? E isso. é um elemento de fuga. A própria descontinuidade, ela impede que a umidade adentre ali a alvenaria ou qualquer tipo de vedação que tem na periferia, né? Isso, exatamente. Veja bem, existem alguns revestimentos que o pessoal sela essas juntas, tá certo? Então, quando você sela as juntas, nem esse esfriamento que você teria da água, ele acontece. Só que, como o próprio nome do tipo de revestimento está dizendo, revestimento ventilado, você limita a ventilação desse ar que passa por trás desse revestimento, tá certo? Então, você só vai ter os pontos das pingadeiras como ser os pontos por onde essa água ou por onde esse ar vai circular, recircular por trás desse revestimento e efetivamente deixar essa vedação fria. Por isso que é chamado de ventilado. Show de bola. Pronto. Essa foto aqui já é de um outro tipo de revestimento ventilado. Esse aqui é um mármore italiano, tá certo? Esse é um edifício aqui na Avenida Boa Viagem, tá? Se você observar, ele tem esses pinos, essa foto central mostra os pinos que estão fixados na lateral dessa placa. Essa foto especificamente é a foto de uma reparação que está sendo feita a substituição de uma pedra que foi quebrada, tá certo? E um detalhe, porque ficou um pouco pequenininho na foto, mas o beiral inferior ele é aberto, tá? Ele não é fechado. Ele tem aí mais ou menos 4 milímetros de espaço, ou seja, o chapim do capiá superior da janela, ele não encosta na pedra vertical da fachada, tá? Se você observar aí na foto da esquerda, esse prédio ele tem alguns detalhes arredondados aí, mas na parte superior ele não encosta, ele é aberto. E é justamente esse aqui especificamente, ele é selado, tá? Ele é selado 100% com silicone, exceto as pingadeiras. Então, neste caso aqui especificamente,
o revestimento ele ventila pelas pingadeiras, ou seja, o ar, e aqui ventila bastante, o ar entra pela pingadeira, refrigera, troca, né? Porque ele entra por um lado e sai pelo outro, troca esse ar todo aí de dentro e resfria todo esse revestimento que você tem aí. Esse mármore já é um mármore frio, ele aquece muito pouco, e no caso específico desse edifício aqui, quando nós fomos fazer a manutenção dele, no caso a gente fiscalizou, nós fizemos o levantamento, fizemos as inspeções, fizemos o laudo, termo de referência e a fiscalização. Quando nós fizemos todo o levantamento deste prédio aqui, nós identificamos que as vedações dele não tinham nem reboco, nem impermeabilização de nada. E o que é que aconteceu? Como o prédio ele já tem uma certa idade e a selagem que havia nas juntas já tinham vencido todas elas, ele estava molhando as paredes, e molhando bastante, e as paredes eles estavam ficando completamente úmidas, mofadas, estragando os mobiliários do pessoal e tudo mais. Nessa foto da esquerda, a fachada do lado esquerdo é a fachada sul, e a fachada que vocês estão vendo é a fachada leste. Então, a fachada sul, ela estava com muito problema de infiltração, apesar desse granito estar afastado da parede praticamente 7 centímetros, tá certo? E ter uma espessura de 2 centímetros, ainda assim o spray conseguia passar, molhar as paredes, e como elas não tinham a impermeabilização, molhava e mofava tudo, mesmo saindo pelas pingadeiras. Então, isso foi um problema que nós encontramos nessa obra aí, mas que foi todo resolvido e hoje já faz mais de ano, está todo mundo feliz e contente. Ô, Elton, aproveitar esse caso aí, que é um prédio imobiliário que é mais alto, para fazer uma pergunta de um cara que talvez você conheça, um cara chamado Bruno Calado aí. Não sei se você sabe quem é. E é o seguinte, ele disse, ó, existe um limite de área para executar sem necessidade de juntas? Existe impacto de vento na estrutura devido à área fechada? Pergunta que ele faz inicialmente. Veja, o cálculo estrutural que se faz é mais para você fazer. Imagine o seguinte: esse mármore que você está vendo aí, se ele não fosse fixado da forma como é com pinos, né, especificamente esse é fixado com pinos, ele seria fixado com argamassa, ele seria aderido, tá certo? Então, teoricamente, o que é que você teria? Você teria um revestimento mais pesado do que o que ele é hoje, certo? Já inicialmente dessa forma. A estrutura em si, ela já é calculada e já é prevista para suportar um revestimento que é mais pesado até do que esse aqui, tá certo? Apesar desse ter sido feito de origem com revestimento ventilado, tá? Mas ele se torna bem mais leve porque, para quem já viu assentamento de granitos e mármores em revestimento aderido, você usa uma camada de argamassa bastante generosa, né? Às vezes passa de 1 centímetro brincando, tá certo? Então, o que é que acontece? Você tem um revestimento muito mais pesado do que o que você está vendo aí, com três pinos, mais ou menos, segurando por cada pedra de cada lado. Cada pino desse segura uma pedra, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, ele se torna um revestimento mais leve. O sistema de pinos, que já é normatizado também, ele já prevê a questão de suportar a carga de vento. Isso tudo deve ser calculado. Então, por exemplo, nesta outra obra aqui, que foi a empresa Cosentino, que é o fabricante do Decton, eles deram todo o suporte técnico com toda a parte de cálculo estrutural, inclusive visitando a obra para verificar junto com a gente, que era da consultoria, se estava sendo feito da forma adequada, tá certo? Então, é necessário, quando você tem aquele revestimento ou este revestimento, e você tem um projeto muito bem especificado, isso é uma das coisas que eu coloco aqui mais adiante, para que isso fique muito explícito como é que tem que ser feito, quais são os cuidados, para que não dê errado. Porque imagine o seguinte, uma pedra dessa aí, tá? Ela pesa aí uns 6, 7 quilos à vontade.
Se uma pedra dessa, talvez uma que está mais acima, ela pesa mais de 10 quilos. Se uma pedra dessa cair, isso aí está na frente do prédio, numa área de piscina, ela mata qualquer um, tá certo? É diferente de uma cerâmica pequenininha, pode machucar ali, mas talvez não mate ninguém. Mas uma pedra dessa não. Então isso tem que estar muito bem fixado, tem que ser muito bem calculado. O sistema que hoje está normatizado já prevê a carga de vento que a gente tem normalmente no Brasil, apesar de a gente ter tido essas intempéries um pouco atípicas, mas está tudo previsto para que seja feito da forma adequada. Uma coisa muito importante é a seleção dos materiais. Isso eu falo mais adiante, para a gente não passar por cima das vantagens e desvantagens. Eu ia Mas uma coisa perguntar muito sobre os importante insetos. Explicação dos insetos, mas você vai falar depois, né? é vamos falar, os insertos, eles têm que ser de aço inoxidável, pelo menos da liga A2, que é o que o pessoal mais utiliza, ou a liga A304, né? Eu, particularmente, prefiro a A306, que é a A4, que é o aço inoxidável batizado normalmente de naval, né? Que é aquele que se usa realmente em embarcações, porque ele resiste muito mais. E a gente tem tido experiência de ver em alguns locais o vizinho deste edifício aqui, que é o edifício Dona Isabel do lado, Léo sabe qual é, que ele esteve por lá, ele está com os insertos todos enferrujando. E é um revestimento semelhante, e todo ele oxidou e é aço inoxidável. Então, não é um aço inoxidável que tenha sido executado fabricado da forma adequada, com a liga adequada para a nossa praia aqui, né? A nossa maresia. Show de bola. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa também que você não deve conhecer, uma amiga, né? Que Diga, chegou pode agora dizer. no IBAP. Ou seja, quando houver a junção de materiais diferentes, precisa ser analisado cada material para aplicar a solução ideal. E assim, ocorrer a melhor solução para a inversão da fachada. Ou seja, ela está falando, mesmo que não seja aderida à fachada, né? Seja ventilada, isso não exime a necessidade de especificação, já que ela é gênero, né? Estou falando de ventilada para mármore, né? Para outros Não, materiais. veja, a especificação, eu diria a você que tem que ser muito mais rigorosa, Perfeito. porque nós estamos falando de um revestimento de primeira linha, mais caro, tá certo? Você não encontra, eu só conheço o Decton, que é um revestimento de alto formato, grandes formatos, né? Que ele chega a ter, se não me falha a memória, 1,49 por 3,33, 3,22 de comprimento, com 4 milímetros de espessura, tá certo? Então, você tem um revestimento desse que pesa aí 25 quilos por metro quadrado, é um revestimento leve, muito duro, muito resistente, muito bom de ser aplicado, muito bom de se trabalhar, e que, se você não tiver um material muito bem especificado para utilizar, por exemplo, aquele resort que eu mostrei, Sim, esse aqui, isso está na beira da praia, lá em Maragogi, sim. e está com as juntas abertas, junta seca. Então, se o material que está por trás não for um material de excelente qualidade, o que é que vai acontecer? Isso vai oxidar tudo. E essa fachada, ela não desmonta. Você não tira, a manutenção dela é só lavar. Não faz outra coisa, tá certo? É só passar o jato d'água. Inclusive, o índice de absorção dessa pedra é quase zero, quase nulo. E ela já foi feita para isso. Nós utilizamos ela para essa finalidade, para que a gente não tivesse problema na manutenção. Porque imagine um hotel que você tem que fechar uma área como essa, que é uma frente de piscina, uma lateral que circula para outros quiosques, e você tem que fechar isso aqui para fazer uma manutenção pesada. Aqui não. Aqui, dependendo do equipamento, o cara com um elevatório aqui do lado, uma telescópica aqui do lado pequena, ele lava essa fachada com 15, 20 minutos e vai embora. E não interdita nada, entendeu? Então, a escolha do material é fundamental. No caso, especificamente, aproveitando essa foto, quando não se utiliza
os insertos metálicos de aço inoxidável adequado, como esse furo que você tem aí nas pedras é um furo de 4 milímetros, onde entra o pino para poder encaixar na pedra, se ele oxidar, ele estoura a pedra. Se ele oxidar e estourar a pedra cai. Sim. Entendeu? Isso a gente vê, inclusive, em exemplos menores, né? Você tem ali, Sim, você vai botar aquelas telas de proteção com aqueles pinos de chapim. Quando ele incha, né? Ele pipoca o revestimento todo, que é uma coisa até sim, menor. Mas é natural isso. sim, exatamente. É por aí. Show de bola. Deixa eu ver. Tem alguma coisa. Ó, Pronto. aproveitando essa questão dos insetos aqui, tem outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Ó, legal. Você disse que usa Sérgio, né? Que usa insetos, mas também disse que cola essas placas, certo? Sendo assim, quando encaixa e também cola, quando, se eu estou entendendo, quando encaixa e também cola os insetos, são insetos pinados? Se sim, esses adentram quantos centímetros nas placas? Você está falando na ancoragem e na selagem, Ah, né? tá. Vamos lá. Isso varia de revestimento para revestimento, tá? Por exemplo, este aqui, ele foi fixado com buchas de nylon e parafusos de aço inoxidável, ok? Este aqui, ele foi fixado com buchas de nylon e parafuso, aliás, desculpe, com parabolts de aço inoxidável também, ok? E este aqui também é parabolt de aço inoxidável. Este caso aqui é um último tipo de revestimento ventilado, que é o conhecido ACM, né? Que é alumínio composto, tá certo? Se você observar aí nessa foto do lado direito, isso aqui são duas torres, aqui em Recife, no centro de Recife, né? Duas torres empresariais. E do lado direito, eu coloquei uma foto do detalhe da estrutura. Você tem a chapa, que é essa chapa onde vocês estão vendo esses cortezinhos escuros, isso é a chapa. Você tem um perfil, esse é um perfil tipo T, de encaixe. Você tem uma cantoneira L, que é essa que está fixada aqui no concreto, e o que fixa essa cantoneirazinha L é um parabolt de aço inoxidável, tá certo? Então, aí o sistema é esse. E todos os parafusos também são, os parafusos de fixação também são de aço inoxidável. Todo o restante das placas são de alumínio, tá certo? Mais alguma Bacana. pergunta, Léo? Não, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer quando acabar a apresentação. E aí eu acho que o bicho vai Pronto, pegar. então eu vou ter que dar uma corridinha, né? Porque eu já estou indo, já deu meia hora essa brincadeira. Deixa eu só. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. É uma pergunta do Amauri que fala, né, se tem alguma medida mínima para afastamento do substrato. Esse é um ponto. É, e a outra coisa do Victor, né? Victor Vitz, ele pergunta do custo-benefício desse revestimento aí com relação ao tradicional, eu acho, né? Custo-benefício? Deixa eu ver aqui, ele disse, ó, e o custo-benefício desse tipo de revestimento, né? Ele quer fazer uma Vamos lá. comparativa aqui com relação à solução Vamos lá. convencional. Começando pela parte da fixação. Sim. A primeira parte da fixação que ele pergunta é o quê, Léo? A distância, né? A distância, tem alguma A especificação de distância. espessura? Pronto. Vamos lá. E essa distância, normalmente, tá certo? A mínima utilizada é 5 centímetros. Normalmente. Mas isso vai até 12 centímetros de afastamento, tá? O que é que vai dizer se é 5, se é 6, se é 7, se é 12? É o projeto, tá certo? O projeto, ele vai dizer se o afastamento é menor ou é maior. Por quê? Porque depende dos tipos de encaixe que ele faz com o restante da estrutura. Por exemplo, nesse prédio aqui que vocês estão vendo, você veja que você tem várias pilares marcados e tudo isso que vocês estão vendo aí, tudo, absolutamente tudo é revestido de ACM, tá certo? E você veja que ele tem por trás a esquadria. Essa esquadria ela é contínua, tá certo? Por trás desses elementos aí decorativos. O que é que acontece? Quando o projetista vai fazer o estudo
de como ele vai chegar para fazer esse encaixe do revestimento, seja ele cerâmico, vidro, pele de vidro, esquadril, o que for, com o revestimento ventilado, que também pode ser cerâmico, pode ser ACM, pode ser vidro também, né? Então, ele vai fazer a análise de como é que ele vai fazer esses encaixes. Então, pode ser que ele vire um encaixe, uma adaptação aderida, pode ser que ele utilize peças específicas fabricadas exclusivamente para fazer determinado tipo de encaixe e por aí fora vai. Então, o que vai definir é o projeto. O mínimo, tá certo? Que eu estou dizendo a vocês é 5 centímetros, mas isso é muito pouco usual, porque você precisa ter algum espaço para poder trabalhar. Então, isso também é previsto durante o projeto. Inclusive, isso deve ser discutido quem projeta com quem executa, que é para o camarada poder fazer, tá certo? Esse projeto aqui especificamente, todos esses ACMs, eles são encaixados, tipo bandeja, de cima para baixo, ou seja, você vai montando, é feito um Lego, você vai montando de baixo para cima e o de cima vai sempre comprimindo de baixo e vai apertando ele e o restante vai apertando os de baixo e assim sucessivamente. Esse sistema que foi feito aqui, esse aqui ele tem a junta selada, tá certo? Toda a junta dele é selada, no caso aqui era selado com PU. Essas telas que vocês estão vendo aí, é que especificamente este trabalho aqui, eu estava como perito do Tribunal de Justiça e como havia grave e iminente risco de voar algumas placas dessas aí, eu mandei colocar essas telas para literalmente envelopar o, o prédio, tá certo? Hoje eles já estão trocando. Lê-se, já estão trocando, mas isso foi feito em 2019, tá certo? Sim, foi embora. Não é ficha. Vamos para frente. Agora, as vantagens, pessoal. As vantagens que nós temos é uma obra leve, tá certo? É uma obra limpa. Leve por quê? Porque os elementos que você vai utilizar para fazer aquilo ali, ainda que você use pedra natural, um mármore, um granito, ele vai ser mais leve do que você está fazendo aquilo ali com revestimento aderido, tá certo? E eu digo aderido para o mesmo tipo de material. E se for ACM, então nem se fala, porque o ACM é super leve, né? É uma obra limpa, porque se a obra ela é uma obra bem projetada, ela é uma obra que ela não tem retraço, ela não tem arremates, tudo já vem pronto para você vir e montar. Há algum ajuste na obra? Sempre acontece algum ajuste em obra, mas isso é o mínimo, tá certo? Normalmente você consegue montar tudo de uma forma relativamente fácil. É uma montagem direta, né? Ou seja, você chega, pega o material, vai lá, bota na fachada, instala tudo e monta, tá certo? Não tem retrabalho, a não ser que a pessoa monte errado, aí vai ter que desmontar, e aí vai ter que refazer tudo. Inclusive perde. Se for um material que, em vez de ser aplicado com grampo ou com pino, porque também tem porcelanatos que você pode aplicar com uns grampos, que são grampos de encaixe. Eu não trouxe esse caso aqui especificamente hoje. Você vai ter retrabalho, com certeza, se você não souber fazer isso direito. Então, você, tirando esses que são tipo grampo, o restante você pode perder. Você no desmonte vai pelo menos aquela pedra para você poder desmontar, como elas são de encaixe tipo Lego, sempre funciona dessa forma. Se você tiver, por exemplo, um prédio com a fachada cega, com 10 andares e quebrou 3 pedras no meio do caminho, você vai ter que desmontar de cima até chegar no meio do caminho, para poder tirar aquelas pedras ali. Ou utilizar de outros artifícios, via colagem especificamente, para poder fazer essa fixação. Mas, a depender do tipo de revestimento, você não consegue fazer isso. Se for ele aderido, se for ele fachada ventilada, colado, aí você já não consegue. Você vai perder o material se tivesse sido feito errado. Segura e durável. Todos os materiais que são utilizados são de primeira linha: alumínio, aço inoxidável,
mármores, granitos, porcelanatos e revestimento cerâmico de primeira linha. Então, é um material que vai ficar ali literalmente para sempre, a menos que quebre, né? E aí as mudanças, né? O cara vai fazer uma mudança, vai subir um piano, vai subir um sofá, vai subir uma mesa XPTO, vai dar problema. Se ele bater, ele vai quebrar. Inclusive, tem que se ter cuidado na hora de fazer a inspeção também, tá certo? Mas é uma obra que depois de pronta ela é muito segura e super durável, tá certo? Fácil manutenção, basicamente, principalmente se ela for junta seca, é lavar e hidrofugar, dependendo do tipo de material. Por exemplo, o Decton você não hidrofuga, porque não penetra, ele não absorve. Então é só lavar. O mármore ou o granito você só lava e hidrofuga, certo? Se não tiver selante, né? Se tiver selante, troca o selante, tá certo? E o ACM é lavar e trocar selante. Isso se ele for uma fachada com selagem, normalmente tá certo? Então é fácil a manutenção dele, é rápida. Normalmente o pessoal usa muito a turma de rapel para fazer, fica muito barato. E o custo dessa manutenção é baixíssima. Ela é baixa, muito baixa, e ela é rápida. E aí eu vou responder agora o custo-benefício que o rapaz aí perguntou. No caso, vou citar o caso do hotel. No caso do resort, nós tínhamos porcelanato e tínhamos ACM para fazer a fachada, uma combinação dos dois. Essa combinação era mais barata do que a utilização do Decton, da Cosentino. Só que, quando nós colocamos na ponta do lápis a manutenção que deveria ter sido, que tem que ser feita com os outros revestimentos, as interdições que precisam ser feitas por conta do tipo de revestimento, aí a gente chegou num número que ficou ali pau a pau. Só que quando você vai para um revestimento de um residencial, certo? O revestimento ventilado, se for um revestimento porcelanato, granito, mármore, vai ficar melhor de você aplicar ele ventilado do que ele aderido, tá certo? Porque você vai gastar muito mais tempo para fazer o aderido do que o ventilado com os insertos metálicos. A menos que você tenha um revestimento que ele seja muito especial, aí ele vai ficar mais caro porque você está usando um revestimento muito especial. O ACM, hoje, ele já compete, a depender do tipo de empreendimento, ele compete de igual para igual, tá certo? Principalmente se for um projeto muito bem planejado, com antecipação grande, você consegue fazer com que ele fique ali batendo cabeça. É um pouco mais caro, mas ele se vende mais barato na manutenção, tá certo? E você não tem determinados riscos ou problemas como fissuras, problemas de infiltração por conta dessas fissuras, queda de revestimento cerâmico e por aí fora vai, que é uma coisa comum acontecer com o passar do tempo, tá certo? Alguma dúvida por aí, Léo? Podemos avançar? Agora tem. Vamos lá, Diga. mas tem aqui um chat, que tem um debate muito bom aqui com relação às inserts sempre, né? Aqui o Emerson, né? A especificação, pergunta, já foi utilizado insert de aço inoxidável revestido com galvalume, revestimento metálico em alumínio zinco, eu não lembro qual é o elemento químico, alumínio, zinco e outro aqui. Como é? Não entendi. Já Repete foi aí, Léo. utilizado insertos de aço inoxidável revestidos com galvalume, não sei se você conhece essa tecnologia, esse composto químico. Insetos metálicos revestidos com galvalane. Galvalume, alumínio, zinco e SI, que eu não estou lembrado qual é. Não, normalmente o que a gente faz é o seguinte, a gente não reveste o aço inoxidável, não. A gente usa, se a pessoa quiser fazer uma proteção galvânica, ele usa um neoprenezinho, uma espumazinha elastomérica ou coisa parecida, pode até usar um selante mesmo, entre o parafuso de aço inoxidável e o alumínio, tá certo? Para que isso aí dure eternamente, né? Para que não haja nenhum tipo de contato. Mas normalmente o aço inoxidável em contato com o alumínio, ele dura. Eu abri agora
um sistema que estava feito alumínio com aço inoxidável, que tinha mais de 30 anos e estava perfeito, tá certo? Então, assim, Sem se pontos for de um aço, lesão, né? veja, se for um aço inoxidável, como eu estou lhe dizendo, de qualidade, né? Se não for uma coisa que o pessoal, porque tem uns aço, o pessoal vende como aço inoxidável, e não é aço inoxidável, tá? É, Ele tem cara de aço inoxidável, tem cheiro de aço inoxidável, tem cor de aço inoxidável e não é aço inoxidável. é verdade. Mas se for aço inoxidável, tá certo? Principalmente se for o da Liga 306, esse aí não vai enferrujar nem vai reagir nada nunca com ninguém, entendeu? Você vai ter o seu alumínio mantido ali tranquilamente, tá certo? Agora, se não for aço inoxidável, vai dar problema. Assim como se você usar aço galvanizado, se você usar aço com qualquer tipo de pintura, vai dar problema. Por quê? Porque não vai se ter o cuidado que deve se ter na hora de você fazer a aplicação deste material junto com o alumínio, e o alumínio ele vai furar com o tempo, né? Ele vai oxidar, ele vai fazer aquela corrosão galvânica e vai estourar. E isso vai fazer com que quem vai estourar é justamente o suporte que está preso na parede. Então, assim, o risco é muito grande, tá certo? Ô, Edson, Diga. uma pergunta aqui do colega Silvio, ele é uma coisa interessante. Quando as paredes são muito antigas, e nem sempre assim, a coordenação dos parabotes, né? Nem sempre os parabotes ou os chumbamentos vão coincidir com vigas e pilares. Pode ser feito um chumbamento convencional ou chumbamento com algum material especial? Tem alguma especificação para locais onde você está na alvenaria, não está no pilar? Rapaz, eu trouxe um caso desse aqui. Um Show de bola. prédiozinho de 53 anos de idade somente. Ó, Vou uma mostrar aqui criança. o que é que a gente usa. Pronto, então Foi aqui, bom. pessoal, eu Prazer. vou passar aqui vantagens, desvantagens. Normativo pobre. O que é que eu quero dizer com isso? As nossas normas, tanto para revestimento ventilado com pedras naturais ou com ACM, elas são muito pobres, tá certo? Então, esse problema é um problema sério, porque quando você não tem um normativo a contento, o que é que você tem que utilizar? Você tem que utilizar o manual do fabricante, certo? E o manual do fabricante, a depender do fabricante, né? Ele é um manual bem detalhado. Normalmente, essas fábricas são americanas ou europeias, que têm um requinte de robustez, vamos chamar assim, muito maior do que o que a gente está habituado a utilizar aqui, e isso funciona bastante bem, tá certo? Mas é uma falha que a gente tem aqui muito grande, que é essa pobreza normativa para esse tipo de revestimento, tá certo? A mão de obra é uma mão de obra muito difícil, tá Imagina. certo? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, certo? Poucos fornecedores, tá certo? A gente tem uma situação muito complicada de fornecedor, e uma coisa muito importante, pessoal, uma coisa muito importante é a questão do material. O material, ele tem que ser um material muito bem escolhido, muito bem selecionado, tem que ser um material bem projetado, ou seja, o revestimento ele tem que ser bem projetado. A equipe que vai fazer isso daí, ela tem que ser treinada com o projeto. Não adianta o projetista fazer o projeto de um lado, o cara que vai executar não sabe o que é que vai executar, aí recebe a informação de outro jeito, aí não tem supervisão em loco, fica o samba do crioulo doido. Então, não pode, certo? Não pode. Então, assim, os cuidados que a gente tem que ter são muito importantes. Então, a seleção de material adequado, isso é importantíssimo. Edson, Levantamento. Oi? não, tem um ponto aqui interessante, mas vai. O levantamento de campo bem feito. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu vou mostrar aqui num trabalho agora que eu fiz há pouco. É muito importante que o levantamento daquilo que você vai utilizar na fachada seja de acordo com o que está na fachada.
Então, você tem que fazer um levantamento, muitas vezes até topográfico mesmo, certo? Plano altimétrico, fazer um negócio bem rebuscado, usar maquete 3D, usar maquete de pontos infinitos, seja o que você puder utilizar para poder fazer com que isso fique o mais refinado possível. Porque o projeto bem detalhado só vai ser possível se você tiver esses detalhes de como é que está lá. Entendeu? Aí esse projeto vem para o campo, a equipe vai ser treinada com esse projeto, já sabendo todos os detalhes que são proibitivos para determinadas ações, e isso tudo muito bem supervisionado. Diga, Léo. Não, tem um ponto aqui do Sérgio que é um ponto tradicional mesmo. A impermeabilização das paredes é uma, falando da substrato, né? A impermeabilização das paredes é uma regra, tendo em vista que são ventiladas e possibilitam acesso das águas das chuvas. Então, lá no começo, quando surgiu o ventilado, né? A gente via aquelas Olha, paredes todas imprimadas, né? Aí ele fala, veja, pergunta por que nesse exemplo, o último, a parede de bloco de cimento não está impermeabilizada. Ele pegou esse teu exemplo para tirar essa dúvida. veja, eu sempre preconizo que impermeabilize, ainda que seja com uma manta líquida ou uma argamassa polimérica. Normalmente eu uso manta líquida, porque ela absorve melhor os esforços, tá certo? Normalmente eu uso manta líquida. É um revestimento, é impermeabilização barata, rápida, tá certo? Se presta para qualquer substrato, tá? Funciona super bem e vai ficar escondidinha ali do sol, ela já resiste ao sol. Vai ficar ali escondidinha, vai durar a vida inteira. Show de bola. Era isso aí. Casos práticos. Agora eu vou sair aqui dessa tela. Eles continuam me vendo aí, né? Sim. Pronto. Vou aproveitar e trazer esse daqui. Pronto. Esse prédio aqui é um prédio que eu fui consultado para fazer um trabalho lá no Rio de Janeiro. Esse prédio é um prédio que tem 53 anos de idade, 52 para ser exato, 52 anos de idade. Massa. Todo esse revestimento laranjadozinho é uma tijoleira, certo? E tem lá. O branquinho e o verdinho é pastilha cerâmica daquela NGK ou Gail, Sim. certo? 2x2, bem pequenininha, tá? Então, veja, o revestimento estava assim. Esse, sim. Aí esse prédio aqui vai fazer um retrofit, ok? Vai ser coberto todo com revestimento Decton. E o pessoal já estava colocando o revestimento. Dá para ver aqui acho que no próximo vai dar para ver melhor. Tá dando para ver bem aí? Tá dando para ver. Pronto. Tranquilo. Aí, se você ver aqui do lado esquerdo, nessa página aí, você vai ver que eu tenho corrimão de aço, eu tenho uns perfis. Eu consigo dar zoom aqui, ótimo. Sim, isso aí. Pronto. Eu tenho, na foto da direita, eu tenho o guarda-corpo e a janela original, tá? Peitoril de mármore branco com pingadeira, guarda-corpo de aço, corrimão de madeira, janela de madeira. Lá à frente eu tenho a tijoleirazinha alaranjada, e embaixo eu tenho a pastilhazinha branca e lá no fundo eu tenho o revestimento do pilar em pastilha verde. Qual era o problema deles aqui? Eram dois. Primeiro, que a estrutura, ela estava, como isso aí está em frente à Lagoa de Freitas, Lauro de Freitas, no Rio de Janeiro, isso pega muito vento, tá certo? E aí o que é que acontece? A estrutura ela não estava conseguindo ficar muito bem fixada. Por quê? Porque todas essas paredes que vocês estão vendo aí são paredes dobradas de alvenaria, certo? E aí, deixa eu passar aqui. E aí, neste revestimento, você tinha essas pastilhas mofadas por trás, muita infiltração, muitos problemas, tá certo? E com isso, o pessoal ficou com receio. Aí eu fui chamado, eu digo, ó, eu vou aí, vou fazer um levantamento, e nesse levantamento a gente vai verificar o que é que a gente tem aí. Eles achavam que o prédio estava com muito problema estrutural. Na verdade, o prédio não tinha problema estrutural. Ele tinha um problema de juntar
as coisas certas para fazer aquilo que eles precisavam, tá certo? Sim, sim. Então, esses pontos que vocês estão vendo aqui na foto do lado direito são recuperações estruturais que precisam ser feitas. As que estão em vermelho, elas estão estufadas, e as que estão com os pontos pretos, elas já estão estouradas, tá certo? Assim, ok? Inclusive pelo lado de dentro. Então, a gente fez o levantamento, identificou todos os problemas. Veja que a estrutura ela já estava toda fixada, tá certo? Inclusive, já tinha algumas pedras que tinham sido colocadas e a gente mandou remover. Tudo veio cortado já de fábrica para poder colocar. Veja que do lado, na foto aqui do lado esquerdo superior, tem uma trinca aqui grande. Deixa eu dar um zoom agora, me lembrei que aqui eu consigo. Tá vendo aqui? Tô E vendo. isso aqui, pessoal, não é por conta do guarda-corpo, não, que é de aço, tá? É por conta do pilar que está aqui dentro que estourou, ok? Sim. Vamos lá. Aí tem todos esses guarda-corpos metálicos, que são ainda os originais, que tem que ser removido, e todos eles estavam com oxidação também. Aí a gente tem aqui em cima, já mostrando alguma coisa. Embaixo, isso aqui já é o pilar também, tá? Junto com o próprio guarda-corpo. São paredes bem estreitinhas, né? 28 centímetros de espessura, tá certo? Aqui é a parede do lado interno, tá certo? E aqui você tem a pingadeira no mármore. Esse risquinho aqui embaixo que tem a setinha, onde eu estou com o cursor aqui, isso é a pingadeira. Um prédio muito bem feito, com 52 anos de idade, infiltração interna quase zero. Praticamente zero. Pronto, aí aqui está o sistema de fixação. O sistema de fixação é aço inoxidável com cantoneiras e tubos quadrados de alumínio, tá certo? Eu solicitei o cálculo estrutural dessa estrutura, porque eu não fui lá para verificar a estrutura auxiliar, e sim para verificar a estrutura do prédio, ok? Cadê? Tinha esse problema aqui que está vendo aqui no primeiro andar, essa fissura aqui. Isso era uma fissura que estava separando o peitoril da laje, tá certo? Então, a gente tinha esse problema aí, tinha também no último andar. Eu vou passando aqui para a gente ir olhando. Eu Essa posso parte ir lá verde. para analisar o quanto o substrato que ia servir de ancoragem Isso, estava adequado para a situação do isso, projeto, né? exatamente. Eu fui lá para verificar se o prédio tinha condição de receber a estrutura do A Decton, estrutura. Show de certo? bola. O detalhe das paredes aqui do... Você pegou uma promoçãozinha danada, não foi do nada assim, Rio de Janeiro, vê aí se dá. Como? Tá dando. Você pegou É, uma promoçãozinha danada, vê aí, bicho, se dá para fazer assim. Olha que promoção. Aqui eu fiz os ensaios do concreto. Vê, esse concreto aí, pessoal, tem mais de 53 anos de idade. E ainda fica roxinho, tá? Impressionante, né? Com baixa espessura de penetração, né? É. Aqui a parte de... Fiz também esclerometria. Geometria. E o resultado, muito elevado. Passei o Quer dizer, pacômetro para poder ver se FCK tinha mais ou menos quanto ano aí? Só por curiosidade, 52 anos. 39, 39, Foi bem. 45. Foi. 39, Mas tu 49. extraísse alguma coisa também? Era Como? só. Não, não, Extraísse não, alguma não. coisa? Não extraí, não, não extraí não, porque esse prédio ele está todo ocupado e eu só poderia tirar de viga, né? Eu não tinha, Entendi. eu não tinha como É, tirar nada. Então eu tive que entendi. fazer por De forma indireta, né? esclerometria mesmo para É, poder fazer uma. entendi. Show de Pronto, aí bola. você tem aqui o ensaio de carbonatação com resultado. Fiz a parte de termografia interna também para verificar se tinha mais alguma coisa. E aqui é a resposta do nosso amigo lá. Uhum. O pessoal estava usando aquelas buchinhas comum, convencional, lisa, né? E aí, a bucha correta é essa. É uma bucha que ela sofre um alto esmagamento. Opa! Ela sofre um alto esmagamento. No caso, especificamente aqui,
Isso é uma bucha para parafuso de aço inoxidável de número 10. Ela penetra 6 centímetros e tem um engaste de 4 centímetros. E eu tinha um reboco de 5 centímetros. Reboco mais alvenaria e tudo mais. Então, eu tinha engaste mais do que suficiente. E aqui eu mostrei como é que deveria ser feita a fixação dos dois lados, para evitar que o perfil ele desse uma torcidazinha em função do suporte. E nessa foto aqui do lado, eu usei para convencer o pessoal lá do seguinte, eu digo, ó, pessoal, vocês estão vendo aqui esse equipamento que está aqui do lado é um equipamento de 48.000 BTU. É um equipamento super pesado, ele deve pesar aí por baixo uns 80 quilos e estava fixado com 4 parafusos. Aí eu disse, olha, esse daqui, se fosse para cair, essa parede aqui era um pouco, tem uma espessura um pouco menor, ele já teria caído. Por que é que aqui está tão coladinho e você não está conseguindo fazer? Aí a gente foi pelo lado de dentro, olhamos lá a parede, olhamos a fixação, olhamos tudo que ele tinha de fazer, mudamos o material, tá certo? E fizemos o teste lá na hora e foi só trocar o material. Trocar o material e, evidentemente, reforçar com a cantoneirazinha do outro lado também. E pronto, esse aqui é um, tá certo? Daqui a pouco eu vou ter que sair. Só um minutinho. Outro Esse camarada que aqui, entrou aqui, viu, Elton? Antes oi? de fechar aí. Outro camarada aqui que entrou, o defeito dele é ser alvirrubro. Gibson Queiroz, ele faz a seguinte pergunta. Se você entende que, na concepção estrutural, se a norma você falou que basicamente o cálculo é a mesmo cálculo, a mesma base normativa, né? Ou se tem alguma diferença de concepção estrutural? Pai, não entendi, não. Deu uma abafada no som, o que foi? Melhorou agora? Agora melhorou, diga. Pronto, não, é Gibson. Gibson está perguntando aqui o seguinte, nosso amigo Gibson. Se em fato de ser um sistema novo, se existe alguma necessidade de alguma concepção estrutural diferente, enfim, uma norma referencial que mude alguma coisa no cálculo, ou não, é o cálculo Não, convencional não, que a gente não. vai Cálculo, utilizar. não, não. É o cálculo convencional, não muda nada, não. Não muda nada, não. Do mesmo jeito que você calcula treliça, do mesmo jeito que você calcula estrutura metálica para antena, do mesmo jeito que você faz uma série de estruturas metálicas, é a mesma coisa. A diferença está no peso das coisas, Sim, certo? O peso realmente é um peso infinitamente menor, principalmente se for um Decton, tá certo? sim. Mas aí o restante não. Eu vou passar rapidamente por esse aqui, porque a hora já está Tranquilo. avançando aqui. Esse aqui é um outro caso que eu fiz, né? De dois edifícios, aqueles dois edifícios que eu mostrei, né, inicialmente, ali na Ilha do Leite, é o Isaac Newton e o Alfred Nobel. Esses aqui, a gente teve um problema lá, eu vou passando que isso aqui é coisa de norma, Sim, a gente teve um problema lá que foi o seguinte, lá é ACM, né? Nós fizemos o levantamento das torres conforme está descrito aqui, a N1, a N2, a N3, a N4, e N1, e N2, e N3 e N4. Eu passei uma semana pendurado em balança aí para um lado e para o outro para poder fazer isso, tá certo? ah, Aqui é a gente falando sobre a estrutura do ACM, né? Eu fui lá na Projetual para fazer os ensaios dos equipamentos. Aqui é a norma, que foi aquela que eu mostrei anteriormente, tá sim, certo? Aqui, pessoal, isso aqui, pronto. Isso aqui são detalhes do manual da Alucobond, certo? Como é que você faz a junta, como é que você fixa a junta, como é que você fixa o painel, como é que você dobra o painel, tá certo? sim. Para você poder fazer a aplicação do revestimento, tá? Isso aqui é a norma que a gente Funcional. tem normal para revestimento cerâmico normal. Na verdade, a norma, vamos dizer assim,
quem diz qual é o fator de forma que você tem que usar do selante é o fabricante. Tá certo? Não é norma nenhuma, é o fabricante. Então, o que a gente tem que se atentar é o seguinte: a gente tem norma, essa norma ela dá parâmetros, mas a gente tem que seguir o que o fabricante manda, porque se fizer diferente, perde a garantia. Garantia, né? Certo? Aqui é como você faz o corte no ACM, aqui as diversas formas de dobradura, né, do ACM, e aqui como é que você monta os painéis, tá? Então, eu tive que ir atrás de informações para poder saber como é que isso montava, saber como é que isso era fabricado, saber como é que isso era feito. Tá vendo aqui, ó, o encaixezinho aqui, o ganchinho, onde passa aqui o encaixe da peça, tá certo? Esse foi aquele trabalho que você disse que fez para mim, de uma pesquisa, extensa pesquisa para tentar coletar normas antigas, né, que fizessem melhor especificação. Né? Você falou para mim isso uma vez? Como é, Léo? Repete que tá meio abafado, tem o microfone aí, isso diz Deixa eu aí. ver aqui. Esse foi um trabalho que você disse que fez para mim há um ano atrás. Você me contou, Léo, eu tive que fazer um trabalho de levantamento das normas, das especificações, dos materiais e dos manuais de cada fabricante, para tentar encontrar um caminho de especificação que atendesse a determinado assunto, né? É, só que esse daqui, ele é de 2019, esse trabalho. Sim. Isso Que aqui, ó, bom, né? são detalhes de reforço dos painéis, ou seja, a gente tem que ir buscar onde não tem a informação, tá certo? Pois é. Pois E é. aí, com base nisso aqui, né, eu fiz uma legendazinha, e aí tem detalhes de problemas que a gente encontrou, juntas fissuradas, chapas rasgadas, como está vendo aqui, né? Sim. Nós amassados com as peças comprimidas, elas tanto torcidas como esmagadas, como também côncavas, né? Edson, isso é uma obra que tinha quanto tempo de vida? Como? Essa obra aí tinha quanto tempo de vida útil, de vida corrida? Ela é de 2009. Então, era uma obra que tinha 10 anos, né? Mais ou menos 10 2009 anos. ela está com 16, né? Hoje, foi em 19 Mas esse trabalho? quando eu fiz, eita, 2009 não, desculpe, 2009 não. Ela é de 2003. Tá. Quando eu fiz foi em 2000 e... Não, 2009. Quando eu fiz em 2019 ela tinha 10 anos, é isso mesmo. 10 anos. Tinha 10 anos, é isso mesmo. Então, aí já é A- um trabalho de engenharia diagnóstica aplicado a esse sistema aí, né? Você está tentando Aí entender qual é o veja, problema que está. aqui, nessa foto aqui, muito interessante, isso é um chumbador quebrado, tá? Sim. O alumínio não partiu, a estrutura não cedeu, mas a cabeceira, a cabeça do chumbador aqui partiu. Aí eu vou pegar essa imagem para fazer a pergunta que Gibson fez e eu não entendi. Quando ele fala do dimensionamento, não é o dimensionamento estrutural do concreto armado, mas são das fixações, Sim, tem que enfim, ter, dos tem que elementos de ter, metálico. Existe um tem que ter. dimensionamento para esse tipo de parafuso, inserto, tudo, né? Isso é específico. Tem que ter, tem que ter, tem que ter um dimensionamento específico. Isso é feito por calculista mesmo, né? Para poder isso aqui suportar. Nesse caso aqui especificamente, foi uma coisa impressionante que o chumbador foi quem rompeu. E a Era para ter norma, ela prevê rasgado esse a. cálculo já? Hã? Para essa novidade, para o agora, essa norma brasileira, ela já prevê esse dimensionamento? Não, Não, né? não. A Entendi. nossa norma para esse tipo de revestimento, ela é absolutamente. Lacônica. é, Entendi. Aí chapas curvadas, né? Eu não estou na foto porque eu estou batendo a foto, tá? É, Pronto. E fazer uma selfie, aqui pô. o Fazer uma selfie. mapeamento, tá certo? E aqui o mapeamento, né? Da torre, com todos os defeitos que eu encontrei, chapa por chapa, nozinho por nozinho, coisinha por coisinha, de todo Mapeamento ele, tá? integral, né? Hã? Mapeamento integral, de todos os pontos. Integral, 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 Não porque é o por restante é amostragem. vidro, Uhum. o restante é vidro, tá? Então, isso aqui, segunda torre, estava pior. Tu correlaciona o pano que está pior com a posição da fachada em função da ação do vento, das intempéries, sol, chuva, ou não tem Rapaz, nada a ver? não. Esse aqui, por exemplo, essa fachada aqui, ela é poente. Sim. Ela é poente. Então, tem incidência de sol? Tem, porque passa
de meio-dia até o resto da tarde, até o final do dia, recebendo sol. Do outro lado não tem, porque do outro lado é vidro, entendeu? Do outro lado não tem. Mas aqui o grande problema é o seguinte: foi utilizada uma chapa especificada, uma chapa para interiores para o lado exterior. A primeira coisa errada aqui foi essa. Então você tinha uma chapa que não era própria para uso externo, sendo utilizada externamente. E depois, Prestação. o revestimento ele foi aplicado de uma forma e deu margem a ele ter determinadas folgas. E isso gerou tensões que fez com que alguns painéis fossem esmagados. Então, foi outro problema. Deixa eu Fora, fazer uma pergunta baseada nisso. Você diga, disse prédios altos, que são muito mais complicados de olhar desempenho. Então, você tem deslocamento horizontal volumétrico, deslocamento vertical dos pilares, que mexem o tempo todo assim. Como é que funciona um sistema desse, onde você tem, né, são placas que são descontinuadas nas juntas, né, com prédios que mexem muito, com deslocamentos horizontais muito importantes e verticais também. Quando você olha para a fachada aderida, você vê, né, tricas em escadinha, né, que não tem a ver com recalque, mas tem a ver com o deslocamento do pilar, horizontais volumétricas que tem a ver com a viga, que empurra os pilares para fora. Como é que é o comportamento de um revestimento desse não aderido, entendendo que ele também vai acompanhar o deslocamento dos elementos estruturais? teoricamente, Léo, esse revestimento não aderido, ele foi feito para isso, tá? Nos Estados Unidos e na Europa, esse material é muito utilizado para edifícios altos, justamente com a finalidade de absorver essas deformações de forma muito mais fácil, muito mais simples, porque o aderido não vai conseguir, entendeu? Então, por exemplo, o hotel ele foi todo feito com estrutura metálica, foi todo vedado com vedação de light wall. Ele é uma estrutura altamente flexível. Então, se você não tiver um revestimento que ele absorva essas deformações todas, vai dar problema, entendeu? No caso aqui especificamente, o ACM ou qualquer uma dessas soluções ventiladas, desde que se obedeça a junta adequada, calculada, certinha, feita utilizando o fator de forma adequado, tudo bonitinho, é para ele absorver qualquer tensão que você tiver na estrutura. Inclusive, para o nosso caso aqui especificamente, que a nossa estrutura hoje ela move um pouco mais do que era antes, tá certo? Seria o mais adequado. Seria o mais adequado você ter esse tipo de revestimento, porque ele vai absorver. E aquele que é junta seca, então, esse aqui não vai ter problema nenhum. A não aderência, ela exime a necessidade de dissipação eficiente de tensões, já que você não está aderido a um substrato que mexe, né? Exatamente. Exatamente. Bom, vou parar aqui a minha. Eu já. Deixa eu só trazer um comentário aqui, que eu achei que ele foi muito simbólico, viu, Ed? Oi? Para essa live aqui. E é o seguinte, Rodrigo, né, Gianetti, belo trabalho, diferenciado. Sem dúvida, as palavras de elogio de Léo do início têm seu valor, ou seja, a gente está encaminhando para o final, mas eu queria Isso. dizer ao pessoal lá, o pessoal que está aqui, e aí, Murilo, se estiver aí também, eu duvido e faço pouco, como diria minha avó, da gente ter uma live neste nível, trazendo esse tipo de especificação, detalhe, e preste atenção na riqueza do laudo do cara. Né? O cara está dizendo aqui, pô, bicho, quanto tempo tu levaste para fazer? Perguntou aqui, quanto tempo levou para fazer um laudo com esse nível de detalhe? Né? Quem não conhece o Wellington, eu conheço o trabalho de Wellington do detalhe também, e sei da excelência, mas assim, quando a gente olha para uma referência, para um benchmark, eu acho que tem que ser um trabalho desse tipo, sabe, Wellington? Então, parabéns pelo trabalho e repito, viu, Murilo? Eu Não vou. tem uma live dessa por aí gravada em canto nenhum, não, viu? Estou aqui na Elite. Deixa eu fazer uma recuperação aqui de um compartilhamento que eu quero fazer aqui com vocês. Eu quero reforçar isso aqui. Se não for pedir demais, rapidinho, é o seguinte. Tá dando para ver? Perfeito. Poxa, mas travou. Ah, não, tá certo. Pronto.
Veja, quais são as vantagens que a gente tem desses. Vou passar aqui, ó, os três tipos, tá? Eu mostrei aqui. Vantagens: obra leve, obra limpa, montagem direta, sem retrabalho, seguro e durável, fácil de manutenção, baixo custo de manutenção. Desvantagens: normativo pobre, mão de obra difícil, poucos fornecedores, obra mal padronizada, é, projetistas despreparados e custo inicial elevado. Esse custo inicial elevado é porque quando você bota a manutenção junto, a coisa muda de figura, tá? Mas o custo inicial, ele sempre vai se despontar como elevado. Eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui. A obra mal padronizada e o projetista despreparado. Essas duas coisas aqui, pessoal, ela está ligada diretamente a isso aqui, ó, levantamento de campo bem feito e projeto bem detalhado. Ou seja, quando você tem um levantamento de campo mal feito, certo? Você vai ter uma mal padronização, você não vai conseguir padronizar, a má padronização vai aparecer, e o projetista, ele vai fazer do jeito que der, certo? Então, o projetista que não está preparado com esse nível de detalhezinho, vai ser problema, tá certo? Para a gente poder obedecer esses cuidados aqui e deixar isso aqui bem organizado, tá bom? Wellington, uma pergunta aqui do colega Marcos, ele perguntou aí, fica à vontade para Diga, sim ou não, né? diga aí. Então, rapaz, um trabalho desse, né? Deixa eu até recuperar aqui que ele perguntou aqui. Eu vou interromper aqui Claro. mais alguma coisa que alguém queira ver? Então, deixa eu recuperar aqui. Quanto tempo levou esse trabalho, né? O Eduardo perguntou, e o Marcos pergunta qual é o valor, um laudo desse. Qual seria o valor de um laudo desse? Quanto custa um laudo desse? E quanto tempo levou para ser feito? O pessoal aqui perguntando. Fique à vontade com os valores, enfim, se você puder Não, ou não. tranquilo, tranquilo. Tu sabe que comigo é livro aberto, né? Eu não tenho Aham. problema nada com isso aí, não. Vamos lá. As duas torres lá do que eu mostrei, dos empresariais, eu passei 6 meses para fazer aquilo, mas por uma razão muito simples. Eu não consegui achar laboratório para fazer os ensaios da chapa de ACM, tá? Entendi. IPT, USP, Bacana. Falcon Bauer, esqueça, ninguém entende de ACM, ninguém sabe o que é ACM, ninguém tem nem equipamento para ensaiar nada. Então eu tive que ir para Projetual, falei com o Flávio, por intermédio de um amigo, ele me disponibilizou o laboratório dele para a gente fazer os ensaios lá. Esse, especificamente, esse daí dos empresariais, se não me falha a memória, custou R$ 80.000, tá? Agora eu levei 6 meses, aluguei, o equipamento foi alugado por mim, tá certo? Então eu aluguei equipamento, aluguei laboratório, aluguei tudo para poder fazer aquilo acontecer, tá certo? E o outro, lá do Rio de Janeiro, esse foi mais barato, foi algo em torno aí de 20 e poucos mil, exatamente quanto foi, eu não me lembro agora, tá certo? Mas também eu fui para lá. Quem gosta muito de dizer isso é a Adriana, né? A Adriana diz assim: não, eu gosto quando você faz, porque você é quem faz, porque eu vou lá, eu mesmo realizo o danado do ensaio, né? Só um caso aqui, só para ilustrar, quando a gente fez esse dos empresariais, a balança quebrou no 10º andar. E, lógico, eu subi com o alpinista do lado, né? Tem que subir dois, então eu fui com o alpinista, mas eu não sou alpinista. E ele queria porque queria me resgatar. E eu disse: não, meu amigo, você não vai me resgatar, não. Eu vou fazer a máquina voltar a funcionar. Passei uma meia hora, 45 minutos batendo, mas ela voltou a funcionar e eu desci na máquina. Raiz, viu, Murilo? Old school. Faz parte. É isso aí, meu irmão. O Edson, sei que você está apertado aí, queria agradecer, mas aqui a gente tem a nossa coordenadora aí pedagógica, entrou também. Murilo, fica à vontade. Opa, boa noite, pessoal. Eu vou Boa só noite. fazer aqui um- uma interrupção, né, por um momento importantíssimo que eu sei que todos vocês aguardam, que é o momento da liberação do nosso código para o certificado. Eu vou só compartilhar aqui a nossa tela para poder. Hum.
Tá na tela aí. Diminuir aqui, botar. Então, aqui a gente tem algumas informações importantes, né? Ali são algumas de nossas pós que nós temos, né? A gente tem 3 pós-graduações aqui na Elite e esse evento especialmente é da nossa pós de perícias, avaliações e perícias de imóveis com interferência estatística. Então, essa é uma pós que está promovendo esse glorioso evento aqui com participação do nosso coordenador aqui, Leonardo, e do engenheiro Wellington. Wellington, muito obrigada aí pela participação, pela presença e pela excelente contribuição. Acho que foi algo realmente novo que a gente conseguiu trazer aqui hoje, uma abordagem realmente nova e muito importante. Eu acho que é bom a gente abrir os horizontes, que uma das grandes funções que a gente tem aqui enquanto instituição é justamente essa. Aqui, para quem quiser aproveitar, e o QR Code do nosso comercial e o nosso código. Printem aqui, são essas 3 letrinhas. O código vai ser unido com o de amanhã. Então, essas letrinhas aqui, essas 3 letrinhas, vocês vão printar para amanhã juntar com o restante e vai formar a senha para vocês entrarem para conseguir o certificado, tá? Então, tem que juntar esse de hoje mais o restante das outras 3 letrinhas que vão ser fornecidas amanhã, tá bom? O prazo para solicitação do certificado, a abertura vai ser no dia 9 e o encerramento dia 14. Então, findado o prazo de solicitação do certificado, acabou, não tem mais como solicitar certificado, ok? Só reforçando essas informações importantes. Vou passar a palavra aqui para o Murilo fazer o nosso encerramento e as considerações finais aqui do nosso evento. Muito obrigada, gente. Valeu, turma. Obrigado aí ao Wellington, obrigado ao Leonardo pela palestra aí. Realmente, como o Leonardo comentou aqui no YouTube, né? Essa profundidade aqui não se vê em lugar nenhum. E não apenas a profundidade, mas a especificidade desse tema, né? Então é um tema que realmente, como o evento que o Leonardo bolou, né? Foge totalmente do que é o normal. E o que é o interessante de tudo? É ver, né, como é que o Wellington pegou os conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida e aplicou no caso em questão, né? Então nem tudo tem um manual de um passo a passo de como é que eu vou resolver. Exatamente. Exatamente. Eu tenho que pegar o caso e montar, né, uma estratégia para poder fazer um roteiro, metodologia para resolver a questão. Então, realmente excelente. Pessoal, só lembrando que amanhã nós temos mais uma aula muito boa com o professor André Tavares, que inclusive semana passada fez um aulão, né, que eu convidei o pessoal da Elite Pós. Opa, travou. Amanhã ele vai estar aqui junto com a gente, tá? Então vai ser excelente. E amanhã, no finalzinho, eu falo um pouquinho sobre a nossa pós-graduação, com mais detalhes sobre os módulos, para quem quiser conhecer mais, tá certo, pessoal? Então é isso, uma boa noite a todos e até amanhã. Valeu, obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu.